Eu estou produzindo uma mentoria de Forex com bastante aulas e eu vou estar liberando uma dessas aulas aqui no YouTube, né, para você estar assistindo agora. E se você quiser entrar numa comunidade de Forex, onde a gente opera ao vivo, faz sinais, tem uma comunidade bem ativa de pessoas, você pode me chamar no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Bora, galera, para nossa próxima aula aqui. Nessa aula eu vou falar mais sobre oferta e demanda. Vocês precisam entender os conceitos de oferta e demanda para estar operando as estratégias que eu opero no meu dia a dia. E também as estratégias que eu vou explicar para vocês no módulo de estratégias, tá? Mas eu vou dar uma explicação aqui para vocês, né, mais teórica de oferta e demanda. Oferta, né, muitos vendedores vendendo e o preço tende a cair. Então, ou seja, oferta, muitos vendendo, preço cai. Vamos dar um exemplo aqui. Tendência de alta, tá? Temos uma tendência de alta, o preço chegou numa zona de oferta. O que tende a acontecer? Tende a cair. Por quê? Porque tem mais procura, né, de venda do que gente comprando, entendeu? Tem mais gente vendendo do que gente comprando, então o preço ele tende a cair. E na demanda é o contrário, é quando o preço está caindo. Ou seja, temos muita demanda de compra, né, e pouca gente vendendo, então o preço ele sobe, entendeu? Conceito básico, simples de oferta e demanda. E aqui eu também deixei escrito aqui, ó, zona de oferta, né, região onde o preço caiu, possível venda. Então, ou seja, se o preço está numa zona de oferta, não significa que ele vai cair exatamente aqui, ele pode fazer isso daqui e depois cair. Então, assim, sempre, né, trabalhem com as zonas. Então, sempre zonas. Então, eu não gosto muito de falar, ali vai ser a região da oferta, ali vai ser ali vai ser a taxa da oferta, ali vai ser a taxa da demanda. Então, sempre vai ser zonas de oferta e zonas de demanda, entenderam? Vamos tentar explicar um pouquinho no gráfico aqui, na prática, para vocês entenderem um pouco. Então, por exemplo, SHA-USD, o que a gente está acontecendo aqui? Isso aqui é bem nítido, aqui não tá aparecendo aqui no gráfico. Tá vendo? Tem um pavio aqui, tá no H1. Então, se a gente tem um pavio aqui de rejeição, né, significa o quê? Isso aqui é uma zona de oferta. Tá? A gente pode pegar, por exemplo, ó, esse topo aqui de cima, esse fundo aqui de baixo, né? E considerar isso aqui toda uma região de oferta. Então, se o preço ele tende a chegar nessa região e retrair, né? Então, aqui a gente busca operações de venda. Ah, Gabs, mas isso é só suporte à resistência. Tecnicamente não, cara, porque não é tão simples você chegar, vai ser uma região de venda, então eu vou lá meter uma venda aqui. Tá aí teu stop loss, porque ó, daqui até aqui em cima são 1.700 pontos, e se a análise não vinha até aqui embaixo, entendeu? Então assim, não é tão simples assim. Primeiro você faz as zonas, por exemplo, beleza, aqui vai ser uma zona de oferta, show. Lembrando que estou vendo aqui no H1, tá? No H4, o que a gente tem? Mesma lógica, tá? Mesma região de lógica. A gente até pode daí puxar uma Fibonacci aqui, ó, desse topo para esse último fundo, e tem umas regiões de Fibo também, ó. Até porque o preço ele buscou exatamente a região aqui, ó, da 61.8, tá? 61.8, né? E é 50 aqui. Então o preço ele tá trabalhando dentro desse leque aqui de oferta, beleza? Então o que a gente pode buscar aqui uma possível operação? Vai ser o segundo toque, tá? Já não é tão forte quanto o primeiro foi. O primeiro toque dentro dessa região foi o mais forte, porque os compradores, né, chegaram daí na região de demanda, né, e jogaram o preço de volta para cima. Então, geralmente, o preço ele fica nesse ping-pong. Chega em zonas chaves de demanda, né? E sobe. Chega em zonas chaves de oferta e desce. Então, o mercado ele é isso. Ele sempre vai ficar fazendo isso. E também, daí tem horas, né, que a gente tem a ruptura dessas regiões, né? E, por exemplo, chega em momentos que o preço ele literalmente tem uma ruptura muito grande. Por exemplo, no ouro aqui, nessa, vou pegar uma alta bem grande aqui do ouro aqui, ó. Essa alta aqui absurda do ouro, que ele valorizou dia 5 de janeiro até o dia 10 de fevereiro. Subiu aqui 31 mil pontos, quase 32 mil pontos e 12% de valorização. É coisa pra caralho no SHA-USD, tá? Então 12%. Então beleza, então ó, toda vez que ele chegava nas zonas de oferta e demanda, ó, chegava na região de oferta, subia. Chegava na região chegava na região de demanda, subia. Chegava na região de oferta, descia. Só que as regiões de oferta estavam fracas. Tá vendo que ele não conseguia, né, fazer muita coisa depois que ele chegava nessa região? Mas perceba que ele sempre, né, fazia uma certa correção, né? Sempre fazia uma certa correçãozinha. Só que geralmente quanto mais tocava, mais perigoso ficava. Principalmente quando ele estava em linha reta assim, ó, tá vendo? Que ele demorava para dar uma parada nas altas, subia, região de oferta, caía um pouquinho e subia, entendeu? Ó,
Então, assim, as regiões de demanda aqui no Shaw estava extremamente forte nessa alta que ele teve. Muito, muito, muito forte. Então, é importante vocês ter essa mentalidade, né? Que sempre quando o preço chegar numa região de resistência, né? Você já não olha o gráfico como, é só uma resistência ali crua. Não, você vai entender que ali tem pessoas, né, com ordens posicionadas de venda, né? Grandes instituições, grandes bancos, né? Então, você não vai querer ir contra eles, tá? Então, assim, é muito importante, né, vocês ter essa visão do gráfico, beleza? Jogando aqui para um time frame mais curto, dá para utilizar a mesma lógica, tá? A lógica que eu utilizei ele foi no H1 e H4, mas ó, aqui a gente chegou numa região de suporte, tivemos um falso rompimento aqui, o preço voltou para cima. Só que se vocês olhar aqui, não foi tecnicamente um falso rompimento, pode ser considerado um falso rompimento nessa região aqui. Só que olha aqui atrás, o que vocês tinham aqui atrás, ó. Tinha uma outra região de suporte, outra região aqui de demanda, entenderam? Então, assim, se fosse fazer uma operação mais curta, você teria que vender nessa região aqui do rompimento, né? Pegar 500 pontinhos aqui e cair fora. Ou você acha que você vai pegar uma operação com stop curto aqui, vender aqui e achar que o preço vai romper só porque você vendeu aqui com um lote mais alto? Não, tá? Pode ser que algumas vezes funcione, mas a grande maioria não. Então, por isso que eu sempre prego, né, para vocês fazerem stop loss e take profit técnico. Tá analisando a operação mais longa, para um movimento mais grande, fica até o final nele. Vai fazer a operação mais curta, sabendo que tem uma região extremamente forte aqui de demanda, né? Você vai continuar querendo vender ali? Não, tá? Então, dando uma olhada aqui no Shaw, aqui no time frame curto, então a gente teve aqui as zonazinhas de tendência, uma tendência bem definida aqui de alta, fazendo uma alta aqui bem grande, né, nos 5 minutos, depois fazendo uma correção, né, que seria também considerado um pullback aqui. Ela não chegou a tocar nas médias móveis aqui e chegou para cima. Fez mais uma correção para cima. Pode ser que agora a gente dê mais uma subidinha para cima, faça uma correção, depois exploda, né, para essa região aqui de cima da 3,370, tá? Aqui seria uma operação de 1.700 pontos com stop loss aqui de uns 500 pontos, 600 pontos, ficaria aceitável, beleza? Daria para utilizar, né, até 15 minutos para estar fazendo uma análise também mais um pouco subjetiva ali. A gente tem essa região aqui também que não dá para ignorar, que é uma região, né, de oferta muito forte, mas, né, dependendo do estilo da operação, daria para pegar seguindo esse movimento de alta. Até porque esse movimento de alta aqui no preço, ó, ele, né, fez um rompimento, né, interessante nessa região aqui. Ó, vou até apagar a FIBA ali para colocar as linhas de volta. Então, se vocês puxar aqui uma linha de tendência aqui, ó, uma linha de tendência, rompimento, puxar essa região de suporte aqui, que foi rompido, e rompeu de volta, cravar aqui também os rompimentos das duas médias, essas duas médias aqui, de 50 e 20. Cravar também, né, o rompimento dessa resistência aqui e cravar uma correção nesse movimento, então o preço ele tende a continuar subindo. Um ponto interessante que vocês podem fazer quando está bem desenhado assim esses movimentos é pegar a última pernada, né, e puxar para cima ou para baixo. Então ela vai dar exatamente aqui, tá? Aí eu puxo o quê? Venho aqui no gráfico, né, e dou uma olhada no que a gente tem aqui atrás. Opa, temos topos. Então eu entendo que aqui vai ter, né, possíveis operações de venda fortes, tá? Ó, vou pegar daqui desse topo até essa região aqui no caso, ó, pegar toda essa região. E se eu consigo pegar aqui no TradingView pra gente pintar, né? Cadê retângulo? Ó, então vamos pegar esse retângulo aqui, ó. Então eu sei que essa região aqui vai ser uma região interessante, né, de oferta. Então o preço ele pode subir aqui mais uns 1.000, 1.200 pontos. Aqui não vou trabalhar com compra, tá? Independente do estilo da operação que eu vou fazer, mesmo que se for uma operação mais curta, não compensa. Compensa mais eu ficar esperando um movimento interessante de venda e trabalhar com a venda, porque grandes players podem entrar vendido dentro dessa região aqui, entenderam? Cadê, ó? Dentro dessa região aqui, tá? Aqui aconteceu a mesma coisa, ó. O preço veio, estourou lá em cima, depois os vendedores, pá, jogaram de volta para baixo, pá, pá, e aqui a gente quebrou a estrutura de baixa. Já expliquei sobre a estrutura para vocês, né? Aqui dá para considerar claramente uma quebra de estrutura de baixa para o preço, tá? Ó, fundo, né? Rompimento, voltou para dentro, topo, correção e alta.
beleza? Só que aqui a gente já tá chegando numa região de oferta agora. Então, assim, pegar um outro exemplo, vamos pegar aqui o BTC, para a gente ter uma noção aqui também do que está acontecendo aqui. Então, olha lá, a gente tem aqui uma zona, uma região aqui de suporte que ele fez aqui, né? Estamos numa região de demanda, agora no caso. Só que muita gente vai olhar isso aqui, olha só que suporte bonitinho aqui no BTC, só que esquece, né, alguns pontos cruciais aqui, tá? Ó, o que eu tô olhando aqui no BTC, eu até mandei no meu grupo lá, né, um pouco da minha análise aqui no BTC agora. A gente tá numa tendência bem definida de alta, ok? O preço subiu 10% da cotação, 10 mil pontos, só que agora a gente está testando um suporte, tá? O que pode acontecer agora? O preço ele pode simplesmente vir buscar esta região aqui, tá? Que seria a região da média de 200, entenderam? No H1. Então, assim, muita gente pode começar a comprar agora aqui, achando que o preço vai continuar um movimento de alta, só que esquece que a gente tem oferta de demanda aqui, né? Por isso que a galera que opera SMC, né? Não é uma estratégia ruim o SMC, só que, cara, é uma coisa que já existe, galera. Oferta e demanda. SMC, né, é baseado em oferta e demanda, tá? Muito pessoal que opera SMC, né, não compraria aqui nesse suporte agora. Eles esperariam o preço fazer um rompimento, né? Capturar uma liquidez, igual eles falam, para depois continuar subindo. Só que assim, o que eu vejo é basicamente o preço fazer um falso rompimento, né? Vir buscar essa média aqui junto com a zona de demanda nessa região. Então, entendendo a lógica que eu tô querendo dizer? É a mesma coisa, entendeu? É a mesma ideia, é a mesma lógica, entendeu? O problema é que o pessoal que explica price action, né, eles ficam, a grande maioria, inclusive eu nesse meio tempo, né, sempre expliquei esse price action de maneira um pouco mais simples, né? Ah, aqui é uma região de resistência, aqui é uma região de suporte. Se bater aqui na resistência, você vende, né? Para a próxima vela do M1. Se você bater aqui, você compra para a próxima vela. Ah, se romper aqui no pullback, você pega na correção aqui na taxa, né? Ah, se tiver uma vela, um pico de vela, você vende ali em cima, né? Para pegar a retração. Cara, uma coisa é você fazer uma analisinha em M1 para a próxima vela, né? Que você realmente busca toques. Você não quer o movimento do preço, você quer o toque. No mercado de futuro, Forex, né, mercado tradicional, não é assim que funciona, né? Aí a galera do SMC vai lá e pega uma coisa que já existe, né, que não era muito ensinado, né, por conta que a grande maioria do pessoal que opera price action vende opções binárias, aí falaram que é uma coisa nova, né, mas não é, tá? É uma coisa que já existe, é uma coisa que sempre teve aqui, tá? Outra confluência que eu posso buscar aqui nesse Bitcoin é pegar uma Fibonacci, pegar desse topo, pegar para esse último fundo. Beleza, qual que é minhas regiões aqui? Olha só. Então aqui a região da 61.8 vai ser bem próxima da região da média e da zona de demanda aqui embaixo, entenderam? Então eu acredito que o BTC possa sim fazer esse movimento. Eu acredito muito fortemente que ele vai fazer esse movimento aqui. Ele vai estourar para baixo, vamos pegar aqui essa oferta de demanda e depois o preço vai puxar para cima, projetando essa onda aqui de alta. Tá? Se a gente pegar esta onda aqui e puxar ela para cá, a gente teria um alvo aqui próximo da 111, 112 mil dólares, tá? E aqui a gente pode fazer mais uma correção, né? Dentro aqui dessa região e depois voltar a subir de novo para buscar os 114, 115 mil dólares, tá? Então assim, essa é a minha visão. É uma visão mais elaborada do que eu simplesmente pegar uma compra de suporte. Tá? Nem sempre minhas análises vai ser assim. Tem horas que eu posso entrar no mercado ali, eu sinto que o mercado ele vai fazer um rompimento ali, eu sinto que ele já vai direto sem fazer um movimento oposto ali que eu tô esperando e já entro. Mas é exceção, a grande maioria é esperar, é paciência. Lembrando que eu tô olhando aqui o H1, né, uma operação aqui que eu buscaria 5 mil pontos, 4 mil pontos, 3 mil pontos, tá? Ou, né, sem quiser buscar tanto, buscar até aqui em cima nessa região 2 mil pontos e um stop loss aqui de 1.000 pontos mais ou menos, 900 mil pontos, né? Com um alvo aqui no mínimo, daí para colocar aqui um alvo de 1,50, que seria nessa região aqui daí de resistência, né? Que na minha opinião estaria fraca, porque se o preço ele vier buscar essa região aqui de demanda, vir buscar aqui, eu acho que ela pode dar uma seguradinha assim, mas depois vem romper, tá? Porque a tendência no macro aqui é maior, é de alta, tá? Mas beleza, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre essa aula aqui e voltamos para a próxima. Tamo junto.